Bom dia, mercado. Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. A segunda-feira começa com uma combinação que exige leitura fina, porque o sinal global é positivo para risco, mas a composição do Ibovespa pode não acompanhar de forma limpa. Na sexta-feira, o índice brasileiro subiu 0,47%, fechando praticamente na faixa dos 178 mil pontos, sustentado pela reação à Vale e pela melhora das empresas de tecnologia lá fora. Esse fechamento veio em um pregão mais curto, depois de uma intercorrência operacional na infraestrutura de pós-negociação da B3, que atrasou o início dos negócios por mais de 2 horas e meia. Então, parte do fluxo que normalmente apareceria ao longo do dia acabou comprimida, o que aumenta a importância da abertura de hoje para medir apetite real por risco. Em Nova York, o SP 500 avançou 0,70%, o Nasdaq subiu 1% e o Dow Jones ganhou 0,53%. Amazon e Microsoft ajudaram a recompor a narrativa de inteligência artificial, trazendo de volta algum conforto para empresas de crescimento, mesmo com a Apple caindo mais de 7% e os juros longos americanos ainda em patamar alto. O Treasury de 10 anos fechou em 4,708%, depois de tocar o maior nível desde janeiro de 2025. Ou seja, o mercado comprou tecnologia, mas não comprou uma história completamente dovish do Federal Reserve. A principal mudança desde o fechamento da B3 vem do Oriente Médio. Os Estados Unidos suspenderam uma nova ofensiva contra o Irã, tentando abrir espaço para negociação sobre o programa nuclear iraniano e a reabertura do Estreito de Hormuz. Isso retirou o prêmio geopolítico do petróleo de forma forte. No domingo à noite, o Brent caía perto de 5%, negociado pouco abaixo de US$ 84 por barril. Além disso, a OPEP+ aprovou o aumento de aproximadamente 188 mil barris por dia nas cotas de produção a partir de setembro. A mensagem é clara: menos medo de interrupção imediata de oferta e mais barris potenciais entrando no radar. Para a Bolsa Brasileira, essa queda do petróleo tem dois lados. Do ponto de vista macro, ela ajuda a inflação, ajuda expectativas, reduz pressão sobre juros globais e favorece ativos de risco. Mas, do ponto de vista do índice, ela pesa diretamente sobre as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras, que tem relevância grande no Ibovespa. Por isso, a abertura tende a ser mista, com rotação setorial: bancos, varejo, construção, educação e empresas mais sensíveis à curva podem reagir bem se os juros futuros acompanharem a queda dos treasuries. Já Petrobras deve começar como vetor de pressão, a menos que o Brent recupere rapidamente parte das perdas. Nos futuros americanos, o sinal de domingo à noite era construtivo. SP 500, Nasdaq 100 e Dow Jones subiam, com destaque para a continuidade do apetite por tecnologia. Na Ásia, o quadro veio menos uniforme, com o Nikkei caindo perto de 2%, Hang Seng em alta moderada e Xangai levemente negativo. Esse detalhe te importa para vales siderúrgicas, porque sem uma referência confirmada do minério nesta edição, a leitura da China vira ainda mais importante. A Vale chega depois de alta moderada na sexta, mesmo após lucro líquido de 1 bilhão e 375 milhões de dólares no segundo trimestre, queda anual de 35%, pressionada pelo resultado financeiro. A reação mostrou que parte da decepção já estava no preço. No câmbio, o dólar comercial fechou perto de R$ 5,07, em leve alta diária, mas ainda com queda na semana e no mês de julho. O DXY terminou perto de 100 pontos em pequena baixa. Se a melhora externa ganhar tração e os juros americanos seguirem cedendo, o real pode encontrar algum suporte adicional. Mas esse movimento não é automático, porque a agenda local tem Copom logo à frente e o fiscal continua como ruído de fundo.
O mercado olha para uma Selic ainda em 14,25%, depois de 3 cortes consecutivos de 0,25 ponto percentual, e tenta calibrar quanto espaço existe para a continuidade do ciclo. A primeira leitura do dia vem com o boletim Focus, normalmente entre 8h25 e 8h30 da manhã. Ele chega na véspera da reunião do Copom, marcada para amanhã e quarta-feira, depois do IPCA 15 de julho subir apenas 0,06% e levar a inflação em 12 meses para 4,52%. Abaixo da mediana esperada pelo mercado, qualquer ajuste para baixo nas expectativas de inflação pode reforçar a queda da parte curta e intermediária da curva. Isso seria positivo para consumo, construção e empresas com maior duração financeira. Por outro lado, qualquer piora em câmbio, inflação ou percepção fiscal limita a compressão de prêmios, porque o investidor ainda exige remuneração alta para carregar Brasil. O grande gatilho, no entanto, vem às 2 da tarde, com o ISM Industrial dos Estados Unidos e os gastos com construção. Dentro do ISM, o mercado vai olhar especialmente preços pagos, emprego e novas encomendas. O consenso para preços pagos aponta moderação para a faixa de 70 pontos, vindo de 73 em junho, mas ainda é um nível elevado. Isso significa que, mesmo desacelerando, a pressão de custos não desapareceu. Se o número vier acima do esperado, o mercado pode voltar a abrir treasuries, fortalecer o dólar e pressionar bolsas. Esse é o canal que mais importa para a B3, porque juros americanos mais altos contaminam a curva local, reduzem o apetite por risco e machucam varejo, construção, tecnologia e small caps. Se, por outro lado, o ISM mostrar atividade razoável, mas preços em desaceleração, o mercado ganha uma combinação mais confortável. Não é recessão, mas também não é inflação reacelerando. Esse é o tipo de leitura que sustenta o soft landing, derruba prêmio nos treasuries e dá espaço para uma cessão melhor em ativos domésticos. Nesse cenário, bancos podem liderar junto com varejo e construção, enquanto Petrobras continua funcionando como contrapeso por causa do Brent. É aqui que o índice pode parecer parado, mesmo com várias ações subindo porque a composição pesa muito. No leilão de abertura, a leitura tática é de Ibovespa perto da estabilidade, com disputa entre setores. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras devem sentir a queda do petróleo, porque a retirada do prêmio geopolítico reduz a expectativa de preços mais altos no curto prazo. A queda pode ser suavizada se o mercado entender que os riscos no Estreito de Hormuz continuam vivos ou se o Brent recuperar parte relevante durante a manhã. Para a Vale, o mercado deve olhar fluxo estrangeiro, China e leitura residual do balanço. Para siderúrgicas, o sinal é misto, com alívio de custos energéticos, mas sem impulso claro de minério. Para papel e celulose, um real mais forte pode pesar nas exportadoras, ainda que o apetite global ajude parcialmente. Os níveis técnicos deixam uma bússola simples para amanhã. O pivô do Ibovespa está perto de 177.900 pontos. O primeiro suporte aparece na faixa de 177.100 pontos. A primeira resistência fica perto de 178.800 pontos. Perder o suporte aumenta o risco de correção, principalmente se Petrobras acelerar queda ou se os juros externos voltarem a subir. Romper a resistência exige participação de bancos, estabilidade em Petrobras e algum suporte de Vale. Sem isso, o índice pode oscilar bastante por dentro, mas andar pouco no agregado. A mensagem para o investidor é separar índice de oportunidade setorial. Petróleo em queda forte não é necessariamente ruim para o Brasil, mas é ruim para o peso de Petrobras no Ibovespa. Juros americanos cedendo não resolvem todos os problemas, mas melhoram o preço relativo de ativos domésticos. Focus e Copom colocam a curva brasileira no centro da tela
ISM coloca os Treasuries no centro da tela e, no meio disso tudo, o mercado tenta decidir se compra o risco de soft landing ou se volta a proteger carteira contra a inflação persistente, dólar mais forte e juros longos altos. Então, o cenário base desta manhã é de abertura mista, com rotação em favor de setores domésticos e pressão sobre petróleo. A leitura ganha força se os futuros americanos sustentarem alta, o Treasury de 10 anos ficar abaixo do fechamento de sexta e o Brent não devolver a queda de forma brusca. Ela perde validade se houver contestação mais dura das negociações com o Irã, novos ataques a embarcações ou surpresa altista nos preços pagos do ISM. Hoje, mais do que direção única, o mercado deve premiar seletividade, porque o pano de fundo melhorou, mas a composição do índice ficou mais difícil, né? Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!